Nos últimos séculos, poucos temas suscitaram tanta discussão como as sociedades secretas. A maçonaria é uma delas. As notícias do crescente número de membros e as polémicas que a comunicação social trouxe para os jornais despertaram uma curiosidade e levaram-me a querer saber mais. Quem são os maçons? O que fazem? O que os move? Será que, numa época em que a internet parece pôr a nu todas as matérias, ainda existe uma sociedade que consegue manter-se em segredo? O que é maçonaria? Como nós dizemos hoje, tal como acontecia no século XVIII, a maçonaria é um grupo de homens e mulheres livres que se predispõem em reuniões a discutir tudo. Quando digo tudo, sem limitações de dogmas, de limitações religiosas, políticas ou quaisquer outras. Mas se eu quisesse explicar o que é a maçonaria, em termos muito simples, diria que esta sociedade de pessoas de bem, de homens livres e de bons costumes, como nós nos consideramos, visa exatamente esta possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de dialogarmos uns com os outros, independentemente e para acima das diferenças que nos podem separar no plano religioso, no plano político, no plano ideológico. A minha viagem pela maçonaria começou pelo local óbvio, a internet. Após alguma pesquisa, enviei e-mails para todos os endereços eletrónicos que encontrei. A resposta chegou pouco tempo depois, através de um telefonema misterioso. Perguntaram-me o que queria saber. Desconfiavam que as minhas questões iam cair no lugar comum das influências e das ligações ao poder da maçonaria. Mas a minha curiosidade ia para além dos temas sensacionalistas. E, sem perceber, os jantares com maçons começaram a ser frequentes e os telefonemas cada vez mais longos. As minhas questões começavam a encontrar respostas. A maçonaria europeísta e liberal admite a possibilidade de cada um ter a religião que entender ou não ter religião. A maçonaria anglo-saxónica exige a crença numa religião do livro, portanto, teremos de ser ou cristãos, ou muçulmanos, ou judeus. Depois há ainda uma diferenciação quanto à posição face às mulheres. A maçonaria europeísta reconhece a maçonaria feminina, a maçonaria anglo-saxónica não reconhece a maçonaria feminina no presente momento. Existem duas grandes maçonarias, ou duas grandes correntes maçónicas universais. Uma que é a maçonaria liberal, em que não acredita, pode não acreditar em nenhum Deus ou ou numa entidade superior, e que aceita ateus. A outra, que é a maçonaria tradicional, que obrigatoriamente os maçons ou os membros têm que acreditar em algo, nomeadamente, um Deus revelado. E essas são as duas grandes maçonarias, ou duas grandes correntes universais. Cá em Portugal temos o Grande Oriente Lusitano e temos a Grande Loja Legal de Portugal, as únicas entidades credíveis, ou estruturas credíveis, na maçonaria masculina. Essa questão da maçonaria feminina, a maçonaria masculina e a maçonaria mista, particularidades ou não particularidades, a nossa posição é muito clara. Maçonaria é só uma, e em Portugal, e falando concretamente do caso português, nós temos em Portugal obediências masculinas, uma obediência feminina e uma obediência mista. Os valores que regem o Grande Oriente Lusitano, que é a maçonaria masculina, a Grande Loja Feminina de Portugal, que é a maçonaria feminina, e o direito humano, que é a maçonaria mista, os valores são os mesmos. Mas
cada um de per si pode escolher e deve escolher que tipo de obediência melhor lhe calha. Há mulheres que preferem trabalhar só com mulheres. É onde se sentem mais confortáveis, onde acham que é o caminho, que o caminho será feito através desta via. Há outras mulheres que preferem trabalhar numa maçonaria mista e então vão para o direito humano. Há homens que preferem trabalhar numa maçonaria masculina, vão para o Grande Oriente, e os que preferem uma maçonaria mista vão para o direito humano. É uma escolha individual, única e exclusivamente uma escolha individual. Depois de várias conversas, a minha viagem seguiu um novo rumo. Deixaram-me entrar no coração da maçonaria e ver de perto como tudo funciona. Os maçons agrupam-se em lojas, sendo que uma loja não é um espaço físico, uma loja é um grupo de maçons que se reúnem em determinado local. Os maçons, para constituir uma loja, têm de ter 7 mestres, no mínimo. A tradição portuguesa é que as lojas com 50, 60, 70 pessoas partem em 2 e constituem-se novas lojas. Não é assim noutros países em que podemos ter lojas com 300, 400 pessoas. Essas lojas agrupam-se no que são chamadas obediências. E, portanto, uma obediência é um conjunto de lojas de um determinado país. Hoje, esta jurisdição dessa obediência é circunscrita a um território, a um país. No passado, isso não era assim. Por exemplo, o Grande Oriente Lusitano Unido chegou a ter lojas na Roménia, na Turquia, nos Estados Unidos, na Grécia, em vários países de todo o mundo, tal como outras lojas ou outros grandes orientes existentes pela Europa. O Grande Oriente Lusitano foi fundado em 1802, mas a sua época áurea, podemos dizer, coincide com o princípio do século XX e estende-se até ao final da Primeira República. A Grande Loja Feminina de Portugal, GLFP, é uma obediência maçónica feminina que existe em Portugal desde 1977. É uma obediência que está representada no CLIMAF, que é o Centro de Ligação das Maçonarias Femininas, e é uma obediência iniciática, uma ordem iniciática, onde mulheres procuram um determinado caminho. A maçonaria não se cria de um dia para o outro porque há um grupo de mulheres interessadas, vai-se lá e cria-se, não é assim? Para que exista uma loja maçónica é necessário que haja mulheres desses países interessadas, que elas sejam iniciadas e que façam o seu trabalho durante 2, 3, 4, 5 anos para que a loja já tenha consistência própria e possa, portanto, tornar-se autónoma. A Ordem Internacional de Memphis Mizraim, ou do Rito Antigo e Primitivo Memphis Mizraim, é uma ordem que assenta em 3 áreas distintas da maçonaria. A primeira, que é a maçonaria simbólica, que vai do 1º ao 3º grau. A maçonaria filosófica, que vai do 4º ao 33º. E essas 2 grandes áreas são semelhantes a um dos ritos mais praticados em todo o mundo, que é o rito escocês antigo e aceite. A partir daí, a partir do 34º até ao 99º, nós temos 99 graus no Memphis Mizraim, é chamada a maçonaria hermética ou oculta, que só o Memphis Mizraim possui. Eu descobri a maçonaria a seguir ao 25 de Abril. Por 2 razões. A primeira foi que era eu assistente na Faculdade de Medicina, houve lá uma feira do disco baratíssimo e com discos de Mozart. E um deles é um duplo álbum austríaco que tinha todas as músicas maçónicas de Mozart. Eu era já um apaixonado de Mozart desde miúdo e, de facto, fiquei realmente rendido àquela ideia de que um gênio como o Mozart era
se foi maçom, e foi maçom militante. Ele levou o seu pai para ser iniciado na loja e levou o Haydn, que era mais velho que ele, mas ele tinha uma enorme admiração e amizade pelo Haydn, também foi iniciado. Ora bem, portanto, a Flauta Mágica é, por exemplo, uma ópera maçónica, claramente, onde se celebram também as iniciações, os mistérios, e com grandes referências à maçonaria. E aí, enfim, tive vários amigos que me convidaram para entrar. E eu entrei para o Grande Oriente Lusitano, essa tal loja Simpatia União, onde, enfim, fui iniciado e cheguei a mestre. E depois, por razões de, enfim, de sensibilidade, resolvemos, meia dúzia de maçons, de fundar a Grande Loja Regular. Mas nunca estive em conflito com o Grande Oriente, pelo contrário, considero, como muita gente, e ainda bem, que existe, como o Fernando Pessoa dizia, há a ordem maçónica e depois há as diversas obediências com diversas sensibilidades. E, de facto, a fraternidade entre todas elas é uma questão fundamental. Há inúmeros documentos com informação disponível sobre a maçonaria. Encontrei livros, sites, jornais, documentários e fotografias que pareciam abrir uma estrada de livre acesso ao interior da organização. Mas neste caminho de descoberta houve obstáculos difíceis de contornar e atalhos que não pude seguir. Várias vezes perguntei, porquê tanto secretismo? Bem, eu diria que a maçonaria não é uma sociedade secreta, será quando muito uma sociedade discreta, ou seja, temos algum cuidado em preservar a nossa identidade de maçons, porque a história ensinou-nos que os maçons foram, em diferentes épocas, sempre muito perseguidos, e ainda hoje, em Portugal, apesar de vivermos em democracia, ser maçom em determinadas zonas do nosso país e em determinados meios pode acarretar algumas dificuldades para as pessoas que se proclamam como tal, inclusivamente nas suas carreiras profissionais e nos seus empregos, embora haja, felizmente também, cada vez mais maçons que não receiam ostentar publicamente a sua identidade de maçons, porque têm independência suficiente também para o poderem fazer. Nós entendemos que a maçonaria deve permanecer secreta e não discreta, como nas outras obediências pretendem ser mais abertas, e muito bem, nós respeitamos, mas nós entendemos que a maçonaria deve estar fechada. Não porque praticamos qualquer ato ilícito, nada disso. Não há ali nem influências, tráfico de influências, não há ali jogos de poder ou de influência política ou económica, mas entendemos que a verdadeira maçonaria deve permanecer secreta devido à sua tradição. O secretismo que se diz que há na maçonaria não é tão secreto. A única coisa, como disse há pouco, que é secreta é eu não poder revelar quem é o outro maçom. E não é por mim, é por ele, para o defender. Eu respeito muito as pessoas que não querem revelar e têm todo o direito de o fazer. Como dizia há tempos o Dr. Mário Soares, é uma questão constitucional. Nós não somos obrigados a revelar as nossas opções filosóficas, políticas, quaisquer que sejam. E, nesse sentido, acho que deve haver uma questão de privacidade, não é? E até fico muito desagradado e indignado quando vejo, às vezes, umas revelações de nomes de maçons nos jornais ou de eventuais maçons, porque é uma falta de respeito com eles. De facto, as pessoas têm o direito à sua privacidade. Não estão a conspirar, não estão a fazer nada de mal e, nesse sentido, acho que cada qual deve ter o direito às suas opções e a reserva dessas opções. Pelo simples facto de saberem que eu sou maçom, podem não deixar ocupar um lugar A, B ou C, porque pensam que eu vou trabalhar amante da maçonaria, pensando que a maçonaria é qualquer coisa tenebrosa. Bom, nós estamos no Estado de Direito e era só o que faltava que eu sofresse alguma perseguição de tornar pública a minha condição de maçom. Obviamente que eu estou a revelar esta condição por ser o canal História, porque não vai haver mais aparição minha em lado nenhum. Agora, eu entendo que poderá haver alguma diferenciação de tratamento a partir desta entrevista. Os membros da maçonaria, ao entrarem
para a estrutura maçónica adotam um outro nome, o nome de um familiar, o nome de uma personagem histórica, um político, alguém que admirem, e é o nome que funcionam internamente. Isso também foi muito útil nos períodos de ilegalização, já que fazia alguma confusão, por exemplo, à polícia política, portanto, no período da ditadura, fazia muita confusão ouvir, por exemplo, o Viriato a discutir com o Vasta Gama. Portanto, mas era assim que constavam das atas e, portanto, teve também essa utilidade. Hoje, há a tradição que nos obriga a uma certa descrição. Não lhe chamo secretismo, não é uma organização secreta, porque senão não estávamos aqui a gravar este programa, mas é uma organização discreta. E também é verdade que os mais antigos nos lembram sempre que o homem é um ser capaz das melhores coisas e das piores coisas. As perseguições à maçonaria foram cíclicas. A bula de 1738 do Papa Clemente XII declarava a excomunhão para todos os católicos que se filiassem ou ajudassem a maçonaria. E a Inquisição quase extinguiu a organização em Portugal. A partir de 1760, as perseguições acalmaram com a conivência de Marquês de Pombal, que provavelmente era também maçom. Mas com a morte de Dom José e o afastamento do Marquês, a maçonaria volta a ser perseguida e quase extinta. A dúvida levanta-se. Se, como dizem, são uma associação de homens bons, por que tanta perseguição? A maçonaria foi desde o início muito perseguida pela Igreja Católica e pelo Papado. Porque a Igreja Católica viu a maçonaria como uma espécie de ordem concorrente com a própria ordem católica, não é? Via a maçonaria como uma instituição que recrutava nas elites, que atraía igualmente também gente ligada à Igreja, incluindo, como disse, padres e bispos, e sobretudo como uma organização que procurava situar-se acima das diferenças religiosas, acima das várias religiões, o que para ela punha em causa um dogma essencial, que era o dogma do monopólio da verdade por parte da Igreja Católica. A ditadura de Salazar quase que ia extinguindo a maçonaria entre nós. Eu digo quase porque, felizmente, houve algumas lojas que resistiram, 3 entre 60 e tal lojas, e porque, mesmo assim, em vésperas do 25 de Abril, haveria quase uma centena de maçons em Portugal. Muito pouco em relação àqueles 3 a 4 mil que havia durante a Primeira República. Portanto, não se pode dizer que o contributo da maçonaria para o 25 de Abril tenha sido um contributo decisivo. Sabemos que o 25 de Abril foi feito, sobretudo, pelos capitães, pelos militares de patentes intermédias. Mas a maçonaria, ao longo de toda a ditadura, esteve sempre na primeira linha da oposição democrática a essa mesma ditadura. Participou em todas as tentativas e participou em toda a luta de resistência travada ao longo destas décadas, com todas as dificuldades que conhecemos. Mas a intervenção da maçonaria não se resume à oposição ao Estado Novo. Antes, e talvez o mais importante contributo para a recente história portuguesa, dá-se com a implantação da República em 1910. Como é sabido, foram os maçons que realmente implantaram a República em Portugal, em 1910. Curiosamente, neste mesmo tempo, a 14 de junho, uma assembleia dos maçons das lojas de Lisboa, que decidiu criar uma comissão de resistência da maçonaria, que teve por objetivo levar por diante o mais rapidamente possível a Revolução. Portanto, não há dúvida de que o Grande Oriente Lusitano está muito ligado a essa época de luta pela República, de implantação da República e depois de consolidação da República. É sabido que cerca de metade dos deputados
deputados, senadores e ministros dos governos da República eram maçons. Se haveria cerca de 1.500 maçons no princípio do século XX, no final da Primeira República eles já chegavam a cerca de 3.000, 3.500, não é? Portanto, não há dúvida nenhuma que esse foi o período de maior desenvolvimento da maçonaria em Portugal, em que a maçonaria esteve ligada às grandes reformas do Estado, e nomeadamente à implantação do Estado laico e da escola laica em Portugal. Há vários aspectos em que a intervenção da maçonaria na sociedade portuguesa é relevante. Em primeiro lugar, numa tentativa, desde o século XVIII até aos dias de hoje, de abertura de espírito, de tolerância, de compreender a diferença de opiniões. Mas depois há marcas muito significativas. A nossa primeira Constituição, em 1822, tem a marca da maçonaria e de muitos maçons. O ambiente, o apoio filantrópico do século XIX, nomeadamente com a constituição de grêmios, de associações, de diversas instituições de solidariedade social, algumas delas que ainda existem hoje, é outra das marcas importantes. Todo o conceito do liberalismo português do século XIX também, a presença no republicanismo, é incontornável a maçonaria em 5 de outubro de 1910, ou depois, posteriormente, na luta contra a ditadura do Estado Novo. Portanto, ao longo de todos estes anos, a maçonaria tem estado presente. Sem dúvida, é daquelas coroas de glória, fomos o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. Quem assinou esse decreto era um maçom, Garrett. Quem propôs esse decreto à rainha era maçom. Todos os elementos, menos a rainha, Dona Maria II, que não era a única que não pertencia à maçonaria, todos, sem exceção, pertenciam à maçonaria. Outro momento importante da maçonaria, que foi trazido para a maçonaria por um bispo, o bispo de Betsaida, e que, como deputado, conseguiu pôr essa prática depois em ação, foi a passagem das prisões em penitenciárias. Isto é, quando o cidadão está preso, conseguir ser útil à humanidade, não estar fechado numa célula, poder estar num espaço que produza uma penitenciária é diferente de uma prisão. A abolição da Inquisição é um elemento muito importante. Como mais perto dos dias de hoje, a abolição das censuras são lutas que a maçonaria esteve sempre presente e esteve sempre por trás. Não há por acasos. E o primeiro-ministro que saiu a seguir ao 25 de Abril, Adelino Palma Carlos, foi soberano grande comendador do Grande Oriente Lusitano. Pós 25 de Abril, a maçonaria participa no desenvolvimento da democracia. Muitos dos seus membros militam nas mais variadas forças políticas, participam em ações de cidadania, participam nas assembleias constituintes da República, etc. São deputados, são políticos, são administradores, exercem toda uma variedade de atividades que, portanto, fazem parte das suas funções de cidadania. Ao longo desta viagem, a lista de nomes famosos que descobri estarem associados à maçonaria não parou de crescer. Será que nesta ordem baseada na tolerância e que defende uma sociedade mais livre, justa e igualitária, há mesmo lugar para todos? A maçonaria será elitista no bom sentido da palavra elitista. Ou seja, procura recrutar junto das elites intelectuais, das elites profissionais, das elites políticas, porque a maçonaria pretende ser um lugar de aperfeiçoamento moral e intelectual de cada um de nós. Portanto, é natural que procure recrutar junto das elites, como é natural que as próprias elites se aproximem da maçonaria para autopromoverem esse mesmo aperfeiçoamento moral e intelectual. Não gosto quando dizem que a maçonaria é elitista porque pode
induzir a uma confusão. Pode levar a leituras que não são as leituras corretas. Temos dentro da nossa obediência mulheres de todas as camadas sociais, com níveis de escolaridade variados. Não gosto, porque a palavra elitista pode gerar confusões. Os membros da Ordem Mundial do Rito Antigo e Primitivo Memphis Misraim vai desde, enfim, pessoas ligadas ao poder político até desempregados, que nós já iniciámos como desempregados, mas achamos que essa pessoa ou essas pessoas tinham um perfil para estar connosco. E o perfil é pessoas que têm uma capacidade intelectual acima da média. E aí nós conhecemos que somos muito elitistas face às outras obediências. Não recrutamos qualquer pessoa, recrutamos sim pessoas que têm um perfil muito exato para estar connosco. E, portanto, além da intelectualidade, que forçosamente terá que ter, terá que ter a predisposição para rituais muito longos e com um grau, um conteúdo esotérico muito acima dos ritos que são praticados em Portugal. Os aspirantes a maçons são submetidos a um processo de seleção longo e rigoroso. Depois de serem aceitos por unanimidade, tomam contacto com um conjunto de rituais e são acolhidos como aprendizes. A iniciação para a maçonaria tem o papel que tem o batismo para um católico. Eu vou buscar muitos termos católicos, dado que as pessoas que nos escutam em Portugal percebem mais facilmente essa relação porque têm na sua vivência. Em princípio, devem-nos bater à porta. Ou seja, há uma mulher que se interessa por esses temas, que se interessa por esse caminho e que pede, de uma forma ou de outra, pede para entrar. Também há mulheres maçonas que, ao conhecerem uma ou outra mulher, veem nela um perfil e apetência e também podem fazer esse convite. Seja como for, de uma maneira ou de outra, depois há todo um processo de entrada. Um processo de entrevistas, um processo cuidadoso, um processo que não é rápido, porque é preciso que as coisas sejam feitas com calma, com segurança, e como nós dizemos, em maçonaria não há pressa, as coisas, o tempo tem um tempo preciso. É um processo longo, em que numa primeira sindicância ou encontro, o candidato é avaliado pelo seu perfil intelectual e filosófico. O segundo encontro, nós vamos à casa da pessoa e conhecer a sua família, porque há uma grande exigência em termos de tempo e sabemos que as pessoas são muito ocupadas, têm famílias e, portanto, gostamos de conhecer um meio familiar onde vive, para que haja uma predisposição da parte dos familiares em que o membro esteja presente quando é necessário. A terceira sindicância é no local de trabalho. Vamos ao local de trabalho e vemos o que é que a pessoa faz e, sobretudo, cruzamos informações. Portanto, esse é um primeiro filtro, um forte filtro. A partir daí, se o candidato, enfim, passar, entre aspas, este primeiro filtro, também posso-vos adiantar que depois das 3 sindicâncias os membros reúnem-se e se houver alguém, um dos 3 membros, é votado de bola preta, bola branca, como na idade clássica, e se houver uma bola preta o candidato é rejeitado. Já não passa do primeiro estágio. O segundo estágio é quando o candidato é exposto em loja, ou seja, depois de reunir todas as informações sobre o candidato, o que ele faz, o que ele não faz, enfim, qual foi o seu percurso de vida, seja profissional, seja pessoal, o candidato então é descrito para todos os membros numa sessão de loja maçónica. E se houver alguém dentro da loja que não concorde com a entrada desse membro, o candidato é rejeitado.
Se não for rejeitado, se houver unanimidade face a esta candidatura, o candidato passa para a terceira estágio, que é ser interrogado já no próprio templo, mas sobre venda. Portanto, o candidato entra, senta-se no meio do templo, sobre venda, portanto, não reconhece os membros, está vendado e é submetido ao interrogatório dentro do templo. Se o candidato demonstrar alguma fraqueza em termos de conteúdo intelectual, sobretudo intelectual, aí pode ser também rejeitado. O maçom entra como aprendiz, usa um instrumento que é o avental. Posso talvez falar um pouco o porquê do avental. O avental está associado em qualquer pessoa ao trabalho. Se estiver numa entrevista pública da televisão e bater a porta de uma casa e lhe apareceu uma senhora de avental ou um senhor de avental, a primeira coisa que diz é: desculpe ter interrompido o seu trabalho. O avental lembra que o maçom é um trabalhador constante pelo aperfeiçoamento da humanidade. Portanto, todo o trabalho tem que ser feito pensando sempre nesse avental, isto é, está-se sempre, em todo o momento, quer que se esteja, a fazer maçonaria. As iniciações são fortíssimas, têm um caráter, uma pressão psicológica forte e posso-lhe adiantar, penso que não vai ser nenhuma confidência, mas é a única ordem que os candidatos assinam o seu juramento com o seu próprio sangue. Depois da explicação dos rituais, faltava conhecer o local a que poucos têm acesso e que mais curiosidade me despertava: o templo. Bom, estamos aqui precisamente à entrada do templo, com estas duas colunas que simbolizam as colunas do Templo de Salomão, em Jerusalém. A coluna B e a coluna J. B, da palavra hebraica Boaz, que significa na tua força, e o J da palavra hebraica Yaquim, que significa na força de Deus. E depois estamos em cima deste pavimento de quadrados pretos e brancos, que simbolizam a diversidade do globo e das suas etnias, simbolizam o contraste entre os diferentes princípios do universo, o espírito e a matéria, a vida e a morte, do mesmo modo que, ali ao fundo, o sol e a lua simbolizam também o princípio diurno e o princípio noturno. A maçonaria pretende fazer a síntese e conciliar princípios também contraditórios. À minha frente aqui está um bloco de pedra bruta, daquele lado um bloco de pedra polida. É exatamente o essencial da maçonaria está aqui nesta necessidade de cada um de nós trabalhar a pedra bruta de forma a transformá-la na pedra lisa. A pedra bruta significa as nossas imperfeições, significa uma vida ainda dominada pelas paixões e pelos impulsos. A pedra lisa significa já a nossa maturidade, uma maturidade em que conseguimos controlar os impulsos e as paixões. É a idade da serenidade, a idade da maturidade, enquanto esta é a idade da infância e da juventude. Não é? Depois, aqui à minha direita está um altar do primeiro vigilante ou do primeiro vice-presidente da loja, que assessora o venerável que preside a loja. Daquele lado, o segundo vigilante ou o segundo vice-presidente da loja. Na chamada coluna norte, onde estão estas cadeiras, sentam-se os aprendizes na primeira fila, os mestres na segunda e terceira fila. Daquele lado sentam-se os companheiros na primeira fila, os mestres na primeira e segunda fila. Em cima das colunas temos as romãs. A romã é um fruto simbólico que significa a unidade na diversidade, a unidade dos ideais na diversidade da individualidade de cada um de nós maçons, junto ao teto, que é a abóbada celeste, toda azul, porque o templo significa também o universo. Portanto, os nódulos daquele cordão, que é o símbolo também da cadeia de união que existe entre todos os maçons no espaço e no tempo,
significam também os 12 símbolos do zodíaco. Depois temos ali o altar ao fundo, onde se senta o venerável da loja, ou o próprio grão-mestre, quando se trata de uma sessão da obediência como tal. Para além do lugar do venerável ao centro, temos daquele lado o lugar do orador, que é quem, como eu disse, faz a síntese dos trabalhos na loja e providencia pelo respeito pelo regulamento do Grande Oriente Lusitano. Do outro lado senta-se o secretário. Ali mais atrás temos também o responsável aquilo que nós chamamos a coluna de harmonia, a escolha da seleção musical que vai acompanhando o trabalho da loja. E por cima da cadeira do venerável vemos um triângulo, aquilo que nós chamamos o delta luminoso. O triângulo é a figura geométrica central da simbologia maçónica. Os 3 vértices do triângulo simbolizam os 3 grandes princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, ou as 3 virtudes da sabedoria, da força e da beleza, que estão patentes também nestas 3 colunas aqui no centro do templo. A coluna da sabedoria ao fundo, a coluna da beleza ligada ao lugar do segundo vigilante, a coluna da força ligada ao lugar do primeiro vigilante. Em síntese, creio que estes são os elementos essenciais da simbologia do templo que se justifica explicar aqui. Uma sessão em loja é aberta de acordo com um determinado ritual, que varia conforme os ritos que são praticados na obediência maçónica em questão. Nós, no Grande Oriente Lusitano, temos 2 grandes ritos, o rito escocês antigo e aceito e o rito francês, que têm pequenas variantes na forma ritual. E depois de despachado o expediente normal da loja, então são apresentadas aquilo que nós chamamos as pranchas, uma espécie de comunicações que podem ser escritas ou orais sobre determinadas temáticas. Uma vez terminada essa exposição e de acordo com as tais regras muito precisas, abre-se a discussão em que cada um procura ser conciso, respeitador e objetivo na forma como expõe o seu comentário à comunicação que acabou de ouvir. Uma vez concluídas essas intervenções por parte de todos os mestres da loja que entenderam usar da palavra, há um dos mestres, que tem o cargo de orador da sessão, que fará a síntese dessa mesma discussão. Tudo isto, portanto, é bastante regrado e disciplinado. Os maçons reclamam para si grandes conquistas da humanidade no passado, como a proclamação dos direitos humanos, a abolição da escravatura, o sufragismo universal ou a luta pela igualdade de raças e géneros. E hoje? Qual o sentido atual da sua existência se vivemos num Estado democrático? Bem, as batalhas são aquelas que ainda são as batalhas das mulheres. Por exemplo, há pouco tempo houve uma nova lei relativamente, um referendo, aliás, relativamente ao aborto. As mulheres maçonas participaram nesse combate. Há muito a fazer ainda relativamente à verdadeira participação das mulheres na vida política e também as mulheres da maçonaria estão nesse combate. Por exemplo, agora, nas autarquias, tem de haver uma cota de mulheres. É uma situação muito curiosa, de que se fala muito pouco, aliás, que é que, de facto, para que haja 33%, como a lei prevê, de mulheres nas listas, em lugar elegível, isso significa uma grande mudança nas listas por todo o país. São aí à volta de mais de 10 mil mulheres que vão ter que entrar, o que significa que 10 mil homens vão ter que sair das listas.
Isso foi uma pequena revolução, porque as listas já estão todas a ser feitas, já há muitas elaboradas, de que o país não se dá conta, mas que está a ser feito nos lugares. E as mulheres da maçonaria têm participado nesse tipo de trabalho, por exemplo. Neste momento, o Grande Oriente Lusitano está ligado a duas grandes obras de solidariedade social, o Internato de São João de Lisboa, para jovens e crianças do sexo feminino, de famílias desvalidas, e o Internato de São João do Porto, para jovens do sexo masculino e crianças do sexo masculino, também de famílias desvalidas. São instituições que remontam ao século XIX. Tivemos também uma escola-oficina que esteve na vanguarda dos métodos pedagógicos no princípio do século XX, ali no Largo da Graça. Neste momento está desativada, mas independentemente disso, em cada loja os maçons são incentivados a cooperarem nas mais diversas instituições de variedade social já existentes no país. E são muitas, não é? Como nós dizemos, continuar lá fora a obra começada no templo. Portanto, nós começamos no templo esse caminho de construção e temos que trazer cá para fora esse mesmo caminho de construção. Porque, outra frase importante e que define onde está um maçom, está a maçonaria. Os maçons estão presentes em tudo. Os maçons estão no Parlamento, estão no Governo, estão na Comunidade Europeia, estão em todo o lado a lutar para combater isso que eles consideram que não é tão benéfico para a humanidade. Portanto, não lhe posso dar um exemplo concreto, porque em todo lugar, todos, sem exceção, está um maçom. Hoje, muitos empresários importantes, membros do governo, homens com elevada posição social, procuram a maçonaria. Com que motivação? Nos jornais fala-se em clubes de influência no poder político e económico. Será a mera especulação? Acontece muitas vezes é que quem está no poder também pode estar na maçonaria. E é natural que isso aconteça, porque recortamos nas elites e as elites também pretendem, muitas vezes, entrar na maçonaria para melhor se aperfeiçoarem. Não é? Nesse sentido, há uma coincidência de posições, mas isso não significa que nós estejamos organizados como uma espécie de central secreta que procura manipular e todos os cordelinhos quer do poder político, quer do poder económico. Cada maçom, individualmente considerado, é que, seja no Governo, seja na Assembleia da República, seja no Conselho de Administração de uma empresa ou de um banco, procurará agir sempre segundo a ética própria do maçom, no respeito pelos seus valores. Mas o Grande Oriente Lusitano, como tal, não se encontra organizado para controlar o poder, seja ele o poder político ou o poder económico. Os maçons podem estar no poder, mas a maçonaria como tal não se confunde nem procura ela própria ser o poder. Se realmente há algumas pessoas que vão para a maçonaria mais motivadas por uma dimensão social, política, de carreira, acredito que haja algumas, acredito. Mas, digamos, a dimensão maior e, digamos, o interesse maior das pessoas, de um ponto de vista até estatístico, se poderia dizer, tem a ver com a dimensão filosófica, espiritual e política, não no sentido estrito, mas no sentido da defesa das liberdades, que é uma questão central da democracia, é a liberdade, a fraternidade, a tolerância, como diz o Fernando Pessoa no artigo do Diário de Lisboa, desse célebre artigo, que uma pedra de toque da maçonaria é a defesa da liberdade, mas também a tolerância, o respeito. A maçonaria não tem dogmas, que se eu for religioso tenho os dogmas da minha religião, mas enquanto maçom eu não tenho dogmas, e há uma leitura, cada qual faz a leitura dos símbolos, dos mitos, e isso é que é a questão interessante, porque nós temos que estar abertos à leitura que cada um faz daqueles elementos simbólicos que estão ali. E isso é uma escola de humildade, uma escola de abertura ao outro, uma escola de pluralismo e de respeito pelas diversas opiniões e vivências.
Nos últimos anos, a comunicação social deu destaque a processos judiciais em que maçons eram arguidos. Será que os rigorosos critérios de admissão na maçonaria encontram eco no momento em que os princípios defendidos pela associação não são respeitados? No caso de não cumprirem as suas obrigações legais em relação à própria ordem maçónica, e no caso de terem comportamentos publicamente contrários àquilo que é exigível ao maçom, podem ser objeto do equivalente a um processo disciplinar interno, julgado por uma instância judicial interna do próprio Grande Oriente Lusitano, que lhes pode aplicar diversas penas, desde a suspensão até à própria irradiação. Não é? Acontece muito raramente. Mas atenção, eu também não quero dizer que estamos num plano onde somos todos santos. Não. Aquilo é um microcosmos da sociedade. Há o bom, há o mau. É evidente, aquilo é um microcosmos. Do mesmo modo que disse que temos lá todo o tipo de mulheres, ali vai refletir-se, como é evidente, o que se passa também na sociedade. Portanto, há muito ainda para trabalhar. Não posso, e seria absolutamente ilusório dizer que aquelas mulheres são todas perfeitas. Não, temos muitas imperfeições, todas nós, cheias de imperfeições. Tentamos é melhorar. Tentamos é que essas imperfeições sejam cada vez menores. Quando, no nosso caso, existe um membro que prevaricou, nós expulsamos o membro, irradiamos o membro e é comunicado para todas as audiências que nós temos tratados de amizade, nomeadamente o Grande Oriente Lusitano e também a Ordem Mundial. Essa Ordem Mundial transmite para todas as ordens mundiais ou para todas as audiências que têm tratados de amizade. E, portanto, essa pessoa nunca mais poderá entrar num templo maçónico porque foi completamente irradiado da estrutura maçónica. E são essas pessoas que tiveram connosco nos templos que são os piores inimigos da maçonaria. E o futuro? Será que para sobreviver a maçonaria vai ter que mudar? As batalhas de hoje não são as do passado, mas também é certo que estamos longe de ter a sociedade perfeita a que o ideal maçónico aspira. A maçonaria só pode crescer. Se no século, eu costumo dividir isto por séculos. Se no século XIX, o século XVIII é o da criação, se no século XIX a maçonaria serviu para pôr o seu primeiro pilar da liberdade em execução, fazendo os movimentos que houve de libertação dos povos e de todo o mundo, se criaram novos Estados e houve um direito às liberdades. Se no século XX afirmou a igualdade do homem, da mulher, do cidadão, de tudo, passou a ver e respeitar-se a igualdade, eu quero que o século XXI seja marcado pela fraternidade. Sinto-me como se me tivessem dado um cartão de visita para entrar na maçonaria. E assim fiz, qual viajante que passa para uma realidade paralela. Será que algum dia algum profano poderá compreender na perfeição o mundo dos maçons? Tenho dúvidas. Mas agrada-me pensar que existe um grupo de pessoas que se reúne regularmente para discutir ideias. Ideias que moldam o mundo. É pertinente qual é o legado que hoje, no século XXI, nós vamos deixar. Eu acho que é uma questão que nos deve preocupar a todos. E esse legado deve ser deixado, penso eu, acima de tudo, no campo das ideias, no campo dos valores. Deixar uma marca no campo das ideias, no campo dos valores, no campo da ética, no campo da cidadania. O segredo maçónico é um segredo individual. Os livros estão todos aí com os rituais todos, com os símbolos todos. Quer dizer, não há nada a esconder do ponto de vista do... O que há a esconder é a resposta que esses símbolos, esses rituais têm em cada um de nós. Esse é que é o verdadeiro segredo maçónico. É isso.
Nos últimos séculos, poucos temas suscitaram tanta discussão como as sociedades secretas. A maçonaria é uma delas. As notícias do crescente número de membros e as polémicas que a comunicação social trouxe para os jornais despertaram uma curiosidade e levaram-me a querer saber mais. Quem são os maçons? O que fazem? O que os move? Será que, numa época em que a internet parece pôr a nu todas as matérias, ainda existe uma sociedade que consegue manter-se em segredo? Às mulheres. A maçonaria europeísta reconhece a maçonaria feminina, a maçonaria anglo-saxónica não reconhece a maçonaria feminina no presente momento. Existem duas grandes maçonarias, ou duas grandes correntes maçónicas universais. Uma que é a maçonaria liberal, em que não acredita, pode não acreditar em nenhum Deus ou ou numa entidade superior, e que aceita ateus. A outra, que é a maçonaria tradicional, que obrigatoriamente os maçons ou os membros têm que acreditar em algo, nomeadamente, um Deus revelado. E essas são as duas grandes maçonarias, ou duas grandes correntes universais. Cá em Portugal temos o Grande Oriente Lusitano e temos a Grande Loja Legal de Portugal, as únicas entidades credíveis, ou estruturas credíveis, na maçonaria masculina. Essa questão da maçonaria feminina, a maçonaria masculina e a maçonaria mista, particularidades ou não particularidades, a nossa posição é muito clara. Maçonaria é só uma. E em Portugal, e falando concretamente do caso português, nós temos em Portugal obediências masculinas, uma obediência feminina e uma obediência mista. Os valores que regem o Grande Oriente Lusitano, que é a maçonaria masculina, a Grande Loja Feminina de Portugal, que é a maçonaria feminina, e o direito humano, que é a maçonaria mista, os valores são os mesmos. Mas cada um de per si pode escolher e deve escolher que tipo de obediência melhor lhe calha a mulheres que preferem trabalhar só com mulheres. É onde se sentem mais confortáveis, onde acham que é o caminho, que o caminho será feito através desta via. Após alguma pesquisa, enviei e-mails para todos os endereços eletrónicos que encontrei. A resposta chegou pouco tempo depois, através de um telefonema misterioso. Perguntaram-me o que queria saber. Desconfiavam que as minhas questões iam cair no lugar comum das influências e das ligações ao poder da maçonaria. Mas a minha curiosidade ia para além dos temas sensacionalistas. E, sem perceber, os jantares com maçons começaram a ser frequentes e os telefonemas cada vez mais longos. As minhas questões começavam a encontrar respostas. A maçonaria europeísta e liberal admite a possibilidade de cada um ter a religião que entender ou não ter religião. A maçonaria anglo-saxónica exige a crença numa religião do livro, portanto, teremos de ser ou cristãos, ou muçulmanos, ou judeus. Depois há ainda uma diferenciação quanto à posição face. O que é maçonaria? Como nós dizemos hoje, tal como acontecia no século XVIII, a maçonaria é um grupo de homens e mulheres livres que se predispõem em reuniões a discutir tudo. Quando digo tudo, sem limitações de dogmas, de limitações religiosas, políticas ou quaisquer outras.
Mas se eu quisesse explicar o que é a maçonaria, em termos muito simples, diria que esta sociedade de pessoas de bem, de homens livres e de bons costumes, como nós nos consideramos, visa exatamente esta possibilidade de nos aperfeiçoarmos, de dialogarmos uns com os outros, independentemente e para acima das diferenças que nos podem separar no plano religioso, no plano político, no plano ideológico. A minha viagem pela maçonaria começou pelo local óbvio, a internet.